A área total de 1.270.000 hectares cultivados com café no Brasil tem aí uma cobertura de 69% de internet. 69% dessas propriedades têm conexão 4G ou 5G. É o que aponta um levantamento da Conectar Agro, associação que acompanha a expansão do acesso à internet no campo e que teve aí parceria também com a Universidade Federal de Viçosa. Vamos saber os detalhes desse levantamento na minha conversa de agora ao vivo com o diretor de Relações Institucionais da Solfintec e vice-presidente do Conectar Agro, Anselmo Arce. Anselmo, você já está aqui com a gente conectado, seja muito bem-vindo. Um bom dia para você, tudo bem? Bom dia, tudo bem? E obrigado pelo convite. Obrigado a você. Eu queria saber como vocês chegaram, Anselmo, a esse número e qual a representatividade, o que representa esse resultado dessa amostra. Tá, bom, como você falou, a Conectar Agro tem, em parceria com a Universidade Federal de Viçosa, desenvolveu um indicador de conectividade rural, que a diferencia del índice de conectividad brasileiro da Anatel, que indica pessoas conectadas, este índice indica cobertura en áreas rurales. Y el levantamiento en un país indica que apenas el 33% da área agrícola do país está cubierta con tecnologías 3G o 4G. A caficultura tem un posicionamiento melhor, llega a 69%, como você indicó, mas esto es extremadamente desigual. Podemos comparar, por ejemplo, estados como Paraná, que tienen 81% de cobertura, y Goiás, que tienen apenas 10,5% de cobertura. Entonces, la cobertura ainda es un desafío para las tecnologías digitales que son importantes para o agro. E eu acho que a gente, deixa-me falar um pouquinho disso, a gente tem que ter em conta que conectividade para o agro não só conecta pessoas, hospitales, escolas a internet, sino que permite a los productores accesar tecnologías digitales como la que Solfintec desenvolve, que van desde monitoramiento de máquinas, pessoas, operaciones, trazabilidad de la producción, organización logística de la producción en un campo, y que son esenciales para todo el ecosistema do agro. Y no solo empresas do agro, también empresas fuera de ellas como aseguradoras, bancos comerciales que pueden aprimorar sus productos para o agro a partir de estos datos. Lembre que la agricultura está sujeta a una variabilidad muy grande de clima, condiciones de disponibilidad de máquinas, de operaciones en campo, y por lo tanto tener datos en tiempo real es esencial para lograr ganos de productividad de 10 a 15% y de eficiencia en economía de insumos y de diésel hasta de 40%. O sea, estamos hablando de un impacto significativo en la agricultura a partir de conectividad. Eu ia te perguntar exatamente isso. Então, existe uma relação direta entre conectividade e aumento da produtividade nas lavouras, por exemplo, de café, né? Existe essa relação direta, então? Sí, específicamente en café. Veja, por ejemplo, un municipio de Minas Gerais, como por ejemplo Monte Carmelo, que tiene 80% de su área cubierta, tiene una productividad de 40 sacas por hectárea, cuanto a la media en el país es de 26,6 sacas. O sea, você ve una correlación directa entre conectividad y ganos en productividad en los campos. Sin falar de eficiencia, aquí estamos hablando solo de productividad. E aí, se 69% já estão conectados, significa que ainda tem isso a gente falando de cafezais, né? Se 69% já estão conectados, significa que ainda tem aí 31% sem acesso à internet. Então, existem vazios digitais, né? O senhor falou aí, deu um exemplo, o estado de Goiás, quando comparado ao estado do Paraná, ali, algumas regiões produtoras, tem uma discrepância muito grande, né? Então, existem vazios digitais ainda, né? Existen vacíos digitales y realmente es fundamental ampliar políticas públicas voltadas para infraestructura digital rural e incentivar modelos de negocios escalables que tornen viable el investimento de los operadores en regiones menos densas. En el caso de la Bahía, por ejemplo, el potencial es enorme. Áreas como el oeste bahiano ya son altamente mecanizadas y podrían tener ganos inmediatos con más internet en el campo. En Goiás, con una conectividad de 10,5%, como se mencionó, es urgente crear parcerías público-privadas para acelerar esa inclusión digital.
Bom, a gente ainda falando sobre as vantagens, né, de ter a conectividade na propriedade, eu penso nessa questão do café, que a rastreabilidade é muito importante para quem produz cafés especiais, por exemplo. O pessoal ali coloca na embalagem QR Codes, então é importante, inclusive, para a rastreabilidade eficiente do produto, ter uma fazenda, uma propriedade conectada, né? Sí, evidentemente. Tenemos que lembrar que el café es un producto de apreciación y, por lo tanto, temas como você saber el origen del café, las técnicas sustentables que fueron usadas en él, valoriza muy tu producto. Estamos hablando de diferencias de hasta 300, 400% en el precio de un café que puede ser monitorado contra uno que no es. E aí, você consegue perceber que hoje o produtor rural, ele entende a conexão como algo necessário, entende a necessidade de se investir em conectividade, ou ainda esse é um assunto que sofre resistência ainda de produtores? A época en que existían dudas con relación al impacto de tecnologías digitales en el campo ya pasó. El productor está muy consciente del ganho que tem tendo conectado a sua fazenda y, por lo tanto, acceso a todas las tecnologías digitales disponibles. Só para te dar un dado, Brasil tiene 1972 high-tech, empresas que desenvolven tecnologías para o agua, que colectan dados de clima, de producción, de pragas, doenças, qualidade do solo, etc. Então, ter acesso a esses dados é essencial. E eles sabem disso. O problema aqui é como a gente estabelece um mecanismo em que você consiga fazer projetos que sejam economicamente viáveis para as operadoras e acessíveis para o produtor. Aqui o segredo está em como fazemos parcerias público-privadas para fomentar isto. Muito bem. Bom, a gente percebe também que, de repente, a conectividade, ela pode ajudar, contribuir para a sustentabilidade também, né? Redução de custos, uso mais racional de insumos. Então, ela também tem uma relação direta quando a gente pensa numa produção mais sustentável. Tecnologías digitales, como ya mencioné, permiten economía de insumos. Cuando estoy hablando de insumos, básicamente son químicos y de diésel de hasta 40%. Por lo tanto, todo eso reduce la emisión de gas carbónico. Y acompañar las operaciones en campo, hacerlas de manera más eficiente, con menor uso de máquinas, también protege el solo. Un patrimonio fundamental del productor es el solo, agua. Y por lo tanto, proteger ellas, usar el agua y los recursos de manera sustentable es esencial para la agricultura y también valoriza el producto final. Hoy café, que es un producto de apreciación muy ligado a sustentabilidad, está directamente ligado a eso. Más a los pocos, todos los productos del campo, cada vez las personas se preocupan no solo con comer, sino con la calidad de lo que comen. Muito bem. Bom, Anselmo, quero agradecer a sua participação com a gente aqui, viu? Espero que em breve a gente volte a conversar com atualizações e com crescimento desse alcance da conectividade aqui no nosso setor, no agronegócio brasileiro. Mais uma vez, muito obrigado pela participação com a gente e uma ótima tarde aí para você, viu? Obrigado a você, Felipe. Muito obrigado. Valeu. Agora são 11